Boa tarde, mais uma vez aqui no Latambuí, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, apresentando esse quadro Almoço Conosco. Hoje temos como convidado o Paulo Roberto, do Fala Síndico e da Assosíndico, né? Isso, Paulo. E o senhor Nilton, de Castro. O senhor Nilton é presidente do Conselho Fiscal de um condomínio aqui em Águas Claras, não é isso, senhor Nilton? Confere. Então nós vamos começar com o programa de hoje, Paulo, falando um pouquinho de você, né? Meu nome é Paulo, eu sou síndico, sou administrador de empresas também, tenho um vasto trabalho nessa área de condomínios aí. A gente realizou já mais de 30 cursos para síndicos, formando mais de 3 mil síndicos do Distrito Federal, e algo que não existia até então no Distrito Federal antes. Seu Nilton, antes do senhor chegar a ser presidente do Conselho Fiscal desse condomínio que o senhor mora hoje, né, que o senhor faz parte hoje, o senhor já teve uma experiência como síndico. Em Caldas Novas, fiquei como síndico de um condomínio, por incrível que pareça, 17 anos. Eu era transparente demais e procurava trabalhar em prol dos condôminos. Síndico não é somente estar ali cobrando isso, cobrando aquilo, mas ele tem que estar também colaborando dentro do condomínio de qualquer forma, principalmente na parte de gastos, na parte de transparência, tudo aquilo, né, tudo aquilo que vai envolver e que vai dar uma comodidade para os condôminos. Sim. Ô Paulo, a Assosíndico já é antigo, né? Você não vai acreditar, a Assosíndico é uma associação bem nova, ela tem 2 anos e 3 meses. Ah, então você é um dos fundadores? Eu sou o fundador da Assosíndico. O que acontece? Os síndicos sentiram a necessidade de criar uma associação para síndicos. E como eu já era síndico e eu estava na frente de um trabalho maravilhoso, o pessoal pediu que eu fosse o presidente. Aí montamos uma chapa, fui eleito única, presidente, né? Chapa única, claro, e organizamos tudo, e a associação hoje é um sucesso. Tem mais de 2 mil filiados, tem trabalho todo o Distrito Federal, cursos para síndicos em mais de 15 cidades. E nesses cursos, você teria condições de pautar assim, algumas, a matéria que é dada? É um conteúdo bem extenso, um conteúdo muito bom, por sinal. Relacionamento, seu Nilton, é algo extremamente importante. O síndico saber relacionar com todos os moradores. Eu, como síndico, eu gosto principalmente daquele morador chato, aquele que enche o meu saco, sabe por quê? Porque ele não está sendo falso comigo. Ele está querendo que eu resolva um problema dele e talvez ele está criticando também algo para que eu possa melhorar. Eu acho isso muito bom. Mas geralmente o síndico acaba criando alguns atritos. Né, atritos, exatamente. Né? Eu, pelo contrário, eu adoro essas pessoas e trato elas super bem. Né? Às vezes elas vêm tão bem armadas para cima de mim, que quando eu trato elas bem, elas já desarmam já na hora. Assim. Então é relacionamento, mediação de conflitos, existem muitos conflitos nos condomínios. Conflitos entre funcionários, entre moradores, entre síndico e morador, entre conselheiros. Então, infelizmente, existem muitos conflitos no condomínio. Legislação de condomínios, que é algo extremamente importante. Sim. Nós temos hoje, basicamente, 2 leis básicas que regem os condomínios, uma de 64 e o Código Civil, né? E é algo extremamente importante, o síndico tem que seguir isso. E pensamos também, seu Nilton, nos trabalhadores dos condomínios, porque os condomínios, às vezes, tem uma necessidade muito grande de trabalhadores bem preparados, qualificados, e às vezes não acontece isso. Portaria, garagista. Sim, o porteiro. Até na limpeza, né? Todo mundo tem que ter uma qualificação, um preparo mínimo para poder lidar com as pessoas, trabalhar com as pessoas. Não é fácil trabalhar com pessoas. E uma outra coisa que é muito importante também, nós iremos lançar o ano que vem, é qualificação para o morador do condomínio. Porque, querendo ou não, existem regras básicas, mas existem regras de um determinado condomínio, né? E o morador, quando ele entra em um condomínio, num prédio, ou seja, horizontal ou vertical esse condomínio, dificilmente ele vai atrás do estatuto, né? Quais são as normas daquele condomínio? Isso daí devia ser um praxe já. O morador novo no condomínio, o síndico já chega com um kit condomínio. O que é o kit? Uma fichinha para ele poder se cadastrar, para o síndico mandar as informações para ele.
o estatuto e o regimento, e a convenção o regimento interno, né? E a convenção do condomínio. E seu Nilton, o Paulo Roberto, ele conhece e é síndico até por profissão, né? Porque Sim. você tem empresa que presta serviço. O senhor acha que todo condomínio, ou condomínios e condomínios diferente, seria melhor administrado por uma empresa ou pelo próprio morador, pelo próprio condomínio? É muito mais fácil você ser um administrador administrando condomínio fora do que dentro do seu próprio condomínio. Porque tem muitas coisas que causam animosidade, dá a impressão que às vezes o condomínio, que o síndico gosta mais desse do que daquele. Como dizem, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E ele falou também da convenção. Eu procurei, a partir da hora que eu fui eleito presidente do conselho, uma das coisas que eu li demais para poder tomar conhecimento foi da convenção. A convenção, ela te dá suporte de você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Algumas coisas nós analisamos ali pela convenção, que é onde o conselho deve logo se ater quando se começa a mexer com o condomínio. E outras coisas que depois eu gostaria de saber aqui com o Paulo, é a respeito de alguns tópicos do Código Civil. Sim, até que acontece no seu condomínio que às vezes causa dúvida, né, Paulo? Sim. Agora, Paulo, você que tem, né, a experiência de ser síndico, de administrar, né, o condomínio da onde você mora e administrar o condomínio da onde você não mora, quais são as dificuldades e aonde que você se sente mais à vontade para fazer um trabalho mais eficaz? Na verdade, depende muito, né? Por exemplo, você é síndico de um prédio que você mora, você se sente um pouco dono também, né? Isso é algo natural, você talvez queira fazer as coisas no seu pensamento, talvez que fossem melhor para o condomínio. E talvez você faz isso até mesmo sem ouvir os moradores. Então, às vezes, o síndico morador, ele é um pouco arrogante com relação a isso, um pouco prepotente com relação a isso. Agora, quando a pessoa ela vai ser síndica, moradora de peito aberto, tranquila, na paz, para poder ouvir as pessoas, trabalhar com transparência, aí já é outra história, extremamente importante. Uma terceira situação, o condomínio tem muito conflito entre moradores, né? Tem um ex-síndico que fez uma gestão um pouco desastrada, o atual síndico também não é essas coisas, porém está andando, e fica um brigando com o outro na assembleia, aquelas briguinhas, aquele tanto de conflito. A coisa vai para o lado pessoal, né? Aí quando vai indo muito para isso, é importante nenhum nem outro. Coloca um síndico profissional, você resolve o problema. Sim. Resolve esse problema. Porque você tira a pessoalidade, né, da discussão. Aí fica um pouco mais impessoal. Isso. Certo. Então, nós vamos chamar para um intervalo e voltamos já, viu, Paulo? Viu, seu Nilton? Tá certo. Para que a gente possa discutir um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais nessa questão dos direitos, né, do condômino, do síndico e do próprio Conselho Fiscal, né, que convidamos aqui o seu Nilton para falar sobre, né, a questão do Conselho Fiscal, que às vezes tem uma resistência dentro do condomínio, né, nem por habilidade ou desabilidade, mas por uma questão legal, às vezes as coisas não chegam da forma que deveria chegar, né? Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos aqui no restaurante Latambuí, no espaço gourmet do Parque Shopping, hoje recebendo o Paulo Roberto Melo e o senhor Nilton de Castro. O Paulo Roberto, presidente da Assocíndico, e o senhor Nilton, presidente do Conselho Fiscal de um condomínio aqui de Águas Claras. Paulo, o condomínio, o cidadão está em crise, quer dizer, o condomínio está em crise, então ocasiona a inadimplência. As despesas estão aumentando. Se o condomínio repassar esse custo de despesa para o condomínio que já está com dificuldade para pagar, aí que ele não paga mesmo, quer dizer, então essa roda vai rodando dessa forma. E quais são os meios, o que você hoje está indicando, né,
para os teus associados e para, né, as pessoas com quem você convive, se relaciona dentro da área, para driblar essa engrenagem da qual eu falei agora. O que o síndico tem que chegar e tem que fazer? Chamar o conselho fiscal, chamar alguns moradores, algumas comissões, montar uma comissão de transparência e redução de custos, chamar as empresas para prestar serviço para o condomínio, ver se podem reduzir alguma coisa de seus valores. Se conseguir reduzir, ótimo, parabéns para a gestão do condomínio, que é o síndico, essa comissão, esse conselho. Se não conseguir, fazer novas cotações, ver como é que está o mercado. São diversos serviços. Eu acho que o síndico consegue reduzir tranquilamente 20% das suas despesas se ele trabalhar de forma correta, coesa, com coerência, trabalhando direitinho. Ô, seu Nilton, o senhor foi chamado para o Conselho Fiscal, para se presidir o Conselho Fiscal, e num determinado momento o senhor percebeu que estava embarcando uma canoa furada, é isso mesmo? Justamente. Dentro do... você sabe aquilo que a briga do mar e do rochedo, quem está aqui no meio, que é o marisco, que se lasca, então sou eu sou o marisco, porque eu estou num conselho que eu vou perder, eu estou perdendo, mas eu vou continuar com aquelas coisas certas. Vou deixar uma coisa bem clara para o senhor e para os telespectadores aqui do programa Tendências do Negócio. Acontece o seguinte, quem aprova ou reprova umas contas do síndico não é um conselho, não. O conselho ele só dá uma sugestão, né? Para poder a Assembleia aprovar ou não aprovar. A aprovação de contas, normalmente, ela é feita uma vez por ano. Isso. Quando o presidente do conselho apresenta as contas, né, que inclusive foi apresentada as contas como sendo aprovadas. E nós discutimos e falamos, inclusive, que as contas não eram aprovadas pelo conselho. O conselho sugere. Quem aprova são os condôminos. Por isso que isso deu um problema, as contas não foram aprovadas no ano passado, gerou-se um problema sério e aonde foi solicitado aí auditoria do nosso condomínio. O que acontece? Hoje os condomínios estão grandes, movimentam um grande volume de dinheiro. São duas situações que eu vou comentar aqui sobre o contador. É extremamente importante que o condomínio tenha um serviço de auditoria, né? Quais são esses serviços? O meu condomínio tem um serviço de auditoria mensal. Todo mês eu pego meu balancete, mando para a auditoria vai auditar o balancete e depois passa para o conselho, já com as informações. É bom para quem? É bom para mim, sim. É bom para o conselho, é bom para os moradores, né? Então é algo extremamente importante. E uma segunda situação, condomínio que movimenta acima de R$100.000 por mês, obrigar a fazer auditoria anual. Todo ano você faz a auditoria das contas do ano, né? Eu falei duas situações. Uma situação, o condomínio que quiser fazer, faz, não é obrigado. E uma segunda, para obrigar, porque tem condomínio, rapaz, que é complicado. É muito feio, né? Eu vi casos de condomínio demorados que R$400, R$500.000 de superfaturamento, de roubo. É um absurdo. Infelizmente, não são todos os síndicos que fazem isso. Os síndicos são pessoas corretas, honestas, porém acontece se deixar a brecha, né, fica sujeito de condomínio. E o síndico sumiu depois, mudou, sumiu, né? Então é algo extremamente importante e os moradores têm que fiscalizar, o conselho tem que fiscalizar. A função do conselho é essa. Paulo, nós detectamos, né, junto aqui com a conversa com o seu Nilton, e coincidentemente, né, eu faço parte do mesmo condomínio, a gente mora no mesmo prédio, por isso eu convidei o seu Nilton. Então a gente percebeu, né, nós vamos discutir três momentos relevantes. O nosso prédio tem um problema de ar-condicionado, né? A fachada não permite, a instalação não foi preparada para isso. Houve uma assembleia e foi aprovado até os valores de taxa extra, né, para que determinada empresa fosse contratada. A Assembleia decidiu sobre a empresa, decidiu a taxa extra. Isso. E no meio do caminho, a comissão acabou, né, junto com o síndico, acabou trocando a empresa e colocando uma outra empresa. E essa empresa, né, recebeu 80% do valor contratado, recebeu e não executou absolutamente nada. Quer dizer, então, que
foram duas empresas, né? A que ganhou, qual foi o maior valor? A que ganhou, a que foi aprovada na Assembleia ou a que a síndica contratou sem aprovação da Assembleia? A que a síndica contratou sem aprovação na Assembleia. Mais caro ainda? Foi mais caro, Mais caro. Sr. Milton. A síndica desrespeitou os moradores, desrespeitou a Assembleia e duas vezes, né? Por quê? Primeiro, pelo fato de não cumprir uma decisão da Assembleia que determinou a condenação da empresa X por um valor menor, ela contratou a empresa Y por um valor maior e que ainda não realizou o serviço. Então o condomínio teve prejuízo e a síndica, se ela tivesse feito a empresa X igual a Assembleia aprovou e a empresa X não realizasse a obra, A responsabilidade era era compartilhada de todos os moradores. De todos né? os Porque condôminos, é isso a aí. Assembleia aprovou. É isso Como aí. a síndica decidiu sozinha, Isso, então isso. ela tem que responder isso. Então, existe um ato de improbidade, ou Paulo Na Roberto? verdade, ela vai responder. É importante que alguns moradores já se unam contra ela, tentem pedir que ela saia, que ela peça Seja pra sair, impedido. né? Aham. E entrar com uma ação. Primeiro, se eu fosse ela, já entrava com uma ação contra a consultora que não realizou o serviço. Isso aí é algo primordial, Sim. até mesmo para poder ver se Justificar, consegue né? resolver esse recurso. E se ela não entrou com essa ação, quando a nova gestão do condomínio assumir, que o faça, entendeu? Que entre com uma ação contra a construtora e contra o síndico. Sim. Os dois vão ter que responder isso daí e vamos ver o que vai dar. Ô, Paulo, tem uma Alguém outra... tem que pagar isso daí, não tem? Uma outra situação, que é o seguinte, nessas reuniões, nessas assembleias, como a coisa não está indo bem dentro do condomínio, então se torna uma coisa muito pessoal, muito efervescente. E a mesa constituída, a síndica, né, participando das reuniões, acabou ofendendo verbalmente, né, agrediu verbalmente a uma pessoa, a um condômino, e esse condômino acabou entrando com uma ação contra a pessoa física da síndica, né? E a síndica, como teve a necessidade de contratar advogado, ela acabou contratando pelo condomínio. Tá certo isso? Ela não pode fazer isso. O advogado é advogado do condomínio, não é advogado do síndico. Quando o condomínio trata qualquer serviço, é para o condomínio, não é para o síndico. O síndico pode até tratar o mesmo advogado, porque tem que fazer um contrato com ele, pessoa física, com o advogado, e ele pagar. Agora o condomínio não tem nada a ver com isso. E uma terceira condição, ela é a seguinte: o estatuto, ele diz que o síndico será remunerado por 2 salários mínimos, mais a isenção do... Na verdade, a convenção. A convenção. A convenção, ela fala o quê? Que o síndico tem direito a 2 salários mínimos, mais a isenção da taxa de condomínio. Então, o que se faz? Você soma os 2 salários mínimos, mais a isenção, vamos supor que deu R$2.000, eu não sei quanto é o condomínio no celular, aí você vai descontar 20% do condomínio e 11% do síndico, entendeu? E aí, desses 11% que desconta do síndico, tira os 11% dos R$2.000, o síndico recebe isso. Então, é bem simples isso. Então, que a contabilidade, né, a contabilidade que assiste ao condomínio, ela fez? Ela pegou esses 11%, jogou para cima, para que quando descontasse os 11%, desse os 2 salários mínimos líquidos. Não é o correto. Isso daí é superfaturamento, isso daí é pedalada, está errado, não pode fazer isso. Ô, Paulo, chegamos, né, ao final do nosso programa, e eu gostaria que você encerrasse com essa questão da cidadania. Quer dizer, é um bom momento, o condomínio, ele é um lugar para se iniciar esse caminho político, esse caminho de cobrança, esse caminho de participação. Sim, com certeza. Os moradores primeiro eles têm que participar, chamar o síndico, ver o que eles querem, criar de repente um conselho de participação, chamar os moradores. Gente, isso aqui está assim, vamos melhorar isso, vamos desenvolver isso, e todos participando, sendo condôminos cidadãos. E para poder finalizar, eu quero lembrar a vocês o seguinte: amanhã, no dia 23
de novembro vai iniciar um curso de síndico lá no CREA-DR, são mais de 200 síndicos. Se você quer síndico, você se tudo passar conosco do curso lá no CREA, amanhã, dia 23 de novembro, curso de síndico gratuito. Gratuito, né, Paulo? Então é só a vontade de ir, né? Então participe, viu? Se inscreva. Não precisa ser só o síndico, pode ser aqueles morador que de querem, condomínio também. querem Quem quer ser síndico. ver mais. Não é nem querer ser síndico, é que queira ir Entenda, fundo né? de Quer entender entender as melhor sobre coisas o para condomínio. poder, entendeu? Auxiliar até alguém Deixa eu te que contar uma coisa pra porventura você aqui. queira ser. Foi feita uma pesquisa recentemente, 70% dos ex-alunos nossos que fizeram curso, que não eram síndicos, Hoje são síndicos. Que bacana. Obrigado. Boa tarde, seu Nilton. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal que acompanha aqui o Tendências Negócio e até o próximo domingo.